seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri e nós iremos iniciar aqui a nossa terceira aula de Administração Aplicada à Segurança do Trabalho. Vamos lá, quem é o Antônio? Só para não perder essa mania, esse costume aí, para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos Ferri, eu sou técnico de segurança, sou graduado em Gestão de Recursos Humanos, também sou pós-graduado em Ergonomia e sou técnico de segurança faz mais de 10 anos. Então eu atuo nessa área de segurança e saúde ocupacional ou do trabalho aí há um pouco mais de 10 anos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do Antônio, o nosso e-mail é segurançaeergonomia@gmail.com. Não tem o BR. Quem quiser conhecer um pouco mais da vida profissional do Antônio e conhecer a história laboral dele, um pouquinho mais aí do que ele tem a oferecer também, está lá no LinkedIn. Então é www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Ferri-HSE-erg. E quem quiser procurar um pouquinho do Antônio da vida pessoal, é só procurar o Instagram oficial do Antônio, Antônio Carlos Oficial, lá no Instagram, tá bom, pessoal? Então nós iremos fazer nossa terceira aula, mas o nosso resumo da segunda aula, nós vimos na segunda aula o seguinte, nós trabalhamos com organização do trabalho, na verdade, estrutura informal e formal, segurança do trabalho, vimos um pouquinho do conceito e o que é administração aplicada à segurança do trabalho de uma maneira mais simples. Tá bom? E no dia de hoje nós iremos trabalhar o seguinte, segurança do trabalho, agora mais a parte da administração, na verdade, e vamos trabalhar a administração de tempo, condições de reuniões e relatórios. Quais são a importância desses temas dentro da segurança do trabalho, qual que ele que demanda um tempo e que a gente precisa de prestar atenção. O técnico de segurança precisa prestar atenção, não só o técnico de segurança do trabalho. Lembrando que as nossas aulas, elas são indicadas para aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho da segurança do trabalho, vou abordar um pouco do tema. Também para o técnico de segurança, principalmente as pessoas, o técnico de segurança que está estudando ou aquele que é recém-formado e quer abranger um pouquinho mais o conhecimento. Então elas são bem simples. Elas são bem simples de serem entendidas porque a linguagem é bem simples e direta para você que quer instruir, quer aprender um pouquinho mais. Vamos lá? E para a nossa reflexão, então está ali, ó, o êxito de qualquer atividade empresarial é diretamente proporcional ao fato de se manter a sua peça fundamental, o trabalhador, em condições ótimas de saúde. Então, está lá no livro Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais, do Oswaldo Michel, da editora LTR. Então, para ter êxito empresarial, as próprias empresas têm que investir, têm que trabalhar muito mais essa questão das condições sanitárias de saúde do trabalhador no ambiente do seu trabalho. Legal? Então vamos lá. Essa disciplina então, que a gente vai trabalhar traz subsídios básicos para iniciação em questões administrativas sobre saúde e segurança no trabalho, com a apresentação das principais linhas teóricas sobre a matéria e indicação de atribuições e responsabilidades do técnico de segurança do trabalho no exercício de sua função dentro de uma empresa. Então nós vamos ver um pouquinho. E o êxito de qualquer atividade, né, vai depender muito de como as questões de saúde e segurança são trabalhadas. Então vamos lá. Na verdade, só para relembrar um pouquinho, que vocês já viram, o que é segurança do trabalho? É o conjunto de medidas técnicas, educacionais, medidas médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições seguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas preventivas. E ainda é o conjunto de atividades, que relacionadas com a prevenção de acidentes e com a eliminação de condições inseguras de trabalho. Então, a segurança do trabalho é aquela área onde tem aqueles profissionais que vai olhar de um sentido mais amplo da situação e tentar identificar quais são as questões de riscos e tentar eliminá-las através de medidas técnicas, educacionais. O que é isso educacionais? É orientar, conversar, treinar as pessoas para que elas possam ter noção do que estão fazendo e do que elas podem enfrentar e assim se precaverem por questões de autodisciplina delas mesmas. E as questões psicológicas, porque a gente sabe que o ambiente de trabalho oferece inúmeras variáveis, entre elas também
aquelas que afetam o psicológico dos profissionais, das pessoas, tá bom? Então, prevenção de acidentes com eliminação de condições seguras de trabalho, essa é a linha de trabalho de todo prevencionista, tá bom? Que atua nesta área de segurança do trabalho. E o que é a administração aplicada à segurança do trabalho? Vamos lá? Então, lá, olha que definição. Essa é uma definição muito legal que até complementa o que é a segurança do trabalho. Conjunto de princípios e normas que tem por objetivo planejar, organizar, né? Planejar porque tudo tem que ser planejado, organizar porque tudo tem que ser bem organizado, delineado, dirigir, né? Porque tudo tem que ser bem relacionado, bem orientado, bem dirigido para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, coordenar e controlar os esforços para que esforços de grupos e indivíduos que se associam para atingir um resultado comum. Então, aí, administrar uma empresa ou um grupo de pessoas é conseguir estabelecer e reunir uma série de condições favoráveis para que um grupo organizado possa atingir um ou mais objetivos pré-determinados, visando a cada etapa do processo preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Se ela está falando que tem que ser um objetivo comum de um grupo, então é lógico que não é só o técnico de segurança do trabalho que vai ter que trabalhar com essa questão da segurança do trabalho. Se é esse grupo tem que estar alinhado. E esse grupo alinhado é o técnico, é o engenheiro, é o SESMIT de uma maneira geral, e também podemos falar que são as outras pessoas que são importantíssimas nesse processo. Os líderes encarregados de gerência, os proprietários ou os diretores, e também, principalmente, o trabalhador que fica ali exposto ao risco, que poderá estar exposto ao risco. Esses são esse grupo, né, que terão que trabalhar organizadamente. Tá bom? Então, vamos lá. Dentre esses que a gente viu aí algumas questões, né? Fala de planejar, organizar. Então, vamos ver. O que seria, então, a parte de planejar? Planejar é o que a gente chama de administrar, é baseado em planejamento. Os planejamentos consistem em traçar planos de ação, antecipando-se aos eventos futuros. Então, toda vez que eu falo de planejar, é eu fazer todo um delineamento, delinear o que eu espero, o que eu quero e o que eu espero e colocar num papel aí para mim traçar as minhas metas, né? Para antecipar a eventos danosos. Então, esse processo de determinar antecipadamente o que deve ser feito, como fazê-lo, quando, por quê e quais e com que meios, planejar é responder as seguintes perguntas, né? Então, dentro desse planejar, que também, se for colocar, também está lá dentro do PDCA, que é a melhoria contínua lá da qualidade, também aplicado muito na segurança do trabalho. Quais atividades a desenvolver? Então, é uma pergunta que a gente faz. Então, eu vou delinear, vou responder essa pergunta, vou colocar todas as respostas. Quais atividades que eu vou desenvolver? Ou que o setor vai desenvolver, ou que a empresa vai desenvolver, focado na segurança do trabalho. Quando iniciar e concluir essas atividades? É para definir um status, né? Então eu coloco um início, mas eu tenho que colocar um final, porque senão eu fico aberto lá, uma atividade qualquer fica aberta e nunca termina. Fica complicado. Onde devem ocorrer essas atividades? Então, onde vai ser realizadas essas atividades, essas melhorias, seja lá o que for feito, né, para atingir as metas, né, de redução, eliminação, né, seja lá dos riscos potenciais aí. E quem será o responsável por fazer o quê? Então aí a gente já trabalhou a parte do planejar, eu já planejei tudo aí. Então eu fiz qual, quando, onde e quem. Então é praticamente como se a gente, quase o 5W2H lá, naquelas perguntinhas básicas. A gente poderia colocar aí quanto custa também, né? Só para abranger aí os 5W, né? Então, essa da parte do planejar ela também está linkada muito direto com a parte do PDCA. E uma outra coisa, né? Que aí é uma dinâmica para o pessoal aí, né? Para quem está nos assistindo, quem está vendo essa aula. Então, eu tenho lá, um pescador está do lado de um rio. Ele tem um barco e precisa levar um saco de milho, uma galinha e uma raposa para o outro lado do rio.
O barco só aguenta ele e mais alguma coisa, ou o milho, ou a galinha, ou a raposa. Então ele não pode levar mais do que esse junto com ele. Ele não pode deixar a galinha com o milho, porque a galinha comeria o milho, e nem pode deixar a galinha com a raposa, senão a raposa comeria a galinha. Então é uma estratégia para vocês fazer para antes de fazer tudo, né, essa pessoa, né, esse pescador, ele teve que fazer o quê? Parar, pensar e se planejar. O que eu vou fazer agora? Então aí ele se planejou. E vocês, olhando essa dinâmica aí, vocês também podem pensar um pouquinho como que ele vai fazer. Então, eu tenho 3 ali, milho, galinha, raposa e um barco, só cabe o barqueiro e mais um. Então ele não pode deixar o milho com a galinha, porque a galinha comeria o milho, e nem a raposa com a galinha, porque a raposa comeria a galinha. Então é uma maneira de pensar. Então vamos lá. O que ele deve fazer? A solução é essa, então. Ó. Primeiro ele vai levar a galinha, volta para buscar o milho. Quando ele levar o milho de volta, lá perto da galinha, antes de deixar o milho, ele pega a galinha de volta, não é verdade? Põe a raposa e deixa a galinha ali no mesmo lugar, leva a raposa para o outro lado do rio e retorna para poder, porque a raposa não come milho, então ele retorna para buscar a galinha. Então é para pensar, é uma forma de você analisar aí as coisas e planejar. Ele planejou e conseguiu resolver essa polêmica e essa situação que poderia levar a uma situação danosa, não é verdade? Vai pensar. Ele deixar. Se ele não conseguir resolver ou fizesse de maneira errada, provavelmente ele não ia ter um bom resultado, porque ele teve. Agora nós vamos para o processo de controlar. O que seria esse controlar dentro dessa perspectiva de administrar um setor, de administrar uma empresa? Controlar é o processo de comparação do desempenho real com o planejado, apontando eventuais ações corretivas, descobrir as causas e eliminá-las, descobrir o porquê que as coisas aconteceram. Lembrando que eu só descobrir culpados e puni-los, isso não vai evitar que o que aconteceu, né, entretanto, aconteceu, mas isso não é legal, né, apontar culpados e puni-los. O ideal nessa hora é a gente tentar descobrir as causas e eliminá-las, somente. Então, o controlar é controlar adversos, controlar situações adversas. Eu planejei, agora eu vou tentar controlar, né, comparando o que eu tive, o que eu planejei e o que foi feito, para ver a diferença e o que eu preciso de melhorar. Se tiver falhas, se tiver ações corretivas, eu vou fazer, mas dentro aqui ainda eu não tive nenhuma situação danosa. Foi justamente dentro do planejado algumas coisas que deixaram de ser cumpridas, por exemplo. Uma outra situação é a parte do organizar. Esse organizar, pessoal, é estabelecer relações formais entre as pessoas, não é? Entre estas e os recursos para atingir os objetivos. Então eu já me planejei, eu já verifiquei lá o que eu pretendia e o que eu pretendia fazer, o que eu planejei e o que eu alcancei, o que faltou, eu faço a correção. Agora eu me organizo, né, para estabelecer as relações entre as pessoas. Para quê? Para que tudo aconteça da melhor maneira possível, né, entre os meus recursos, para atingir os objetivos pré-determinados. E aí, a nossa outra etapa, a nossa última etapa, na verdade, desse processo aí de solução e tentar administrar, é a questão de dirigir. É o processo de determinar, isto é, de afetar ou influenciar o comportamento dos outros. Dirigir envolve liderar, motivar, comunicar e negociar. Aí é bem interessante, né? Quando a gente fala de dirigir, é como se a gente fosse o gestor, né, desse local, desse setor de segurança do trabalho. E como que a gente faz para que tudo aquilo que a gente fez até agora, de planejar, organizar e também de controlar, como que eu vou fazer agora para que isso tudo dê certo? Eu vou ter uma postura límpida de liderança para que eu possa motivar as pessoas, fazer um processo bem legal de comunicação, com treinamentos legais, bem direcionados e simples para que todos entendam, e também vou fazer a questão de negociação para negociar e eliminar, negociar com gerência, com diretoria, para caso das questões que envolvam, principalmente aquelas que envolvam paradas
né, de setores para determinadas coisas e também investimento, que precisa de dinheiro para investimento. Então, essa é a parte de dirigir. Então, essa é o que a gente chama planejar, organizar, dirigir, que executar e controlar, né? O controlar. Então, é planejar, controlar, organizar, dirigir. É como se fosse o nosso PDCA, que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, logo vai estar conhecendo aí, que é uma ferramenta muito importante. Então, a segurança do trabalho, assim como a administração, são duas áreas vitais para a conservação da empresa, tanto para a saúde quanto para a preservação da integridade física e saúde dos funcionários. O administrador na segurança do trabalho tem a função de dar suporte para o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, pois é ele que irá provar as mudanças sugeridas pelos profissionais e fará toda a gestão e interação dos departamentos e dos funcionários junto aos assuntos pertinentes à segurança do trabalho. Então, administração e segurança são duas áreas vitais. Então, se eu unir a administração e segurança do trabalho, eu vou ter a união para me poder também trabalhar as questões de segurança no meu setor. E ela, através dessa administração de segurança, que nós iremos, né, nós profissionais, ou vocês futuros profissionais, quem ainda não é, né, nós que iremos, né, através da administração de segurança do trabalho, aprovar as mudanças sugeridas pelos profissionais e fará toda a gestão e interação dos departamentos e dos funcionários. Então, a importância da administração para a segurança do trabalho, ela é vital. É ela que faz com que os profissionais da área se organizem de melhor maneira para tentar achar as soluções necessárias para que tudo seja bem alinhado, bem conversado e bem resolvido os problemas encontrados. E dentro também da segurança do trabalho, dessa administração, tem algumas questões que são importantes para as pessoas que querem chegar num resultado legal também. Por quê? Tem algumas questões que são fundamentais e que podem atrapalhar a gestão ou a administração de um determinado setor, de uma determinada empresa. A primeira é o tempo. Então, não saber administrar o tempo é crucial. Provavelmente essa pessoa vai entrar em sucesso e não vai conseguir uma boa gestão. Então, a administração do tempo. O tempo é um recurso mais escasso e, a não ser que seja bem administrado, nada mais pode ser gerenciado. Então, se você não souber administrar o seu tempo, dividir o seu tempo aí para que você consiga resolver todas as suas coisas, você não vai conseguir fazer muita coisa não. Você vai deixar a desejar. Porque a gente faz um planejamento e a gente tem que planejar, tem que deixar bem direcionado as nossas metas, mas também as nossas prioridades. Eu tenho metas de fazer 58 mil coisas no dia, mas eu tenho lá as prioridades do dia que eu não posso deixar passar. Então, é assim que a gente tem que tentar administrar nosso tempo. E agora também, tem algumas coisas que roubam muito tempo, né, da gente, que são entre elas ligações telefônicas constantes, muita ligação, falta de planejamento diário, a gente não se planeja, indisciplina, a gente não tem definição de objetivos, né, e nem de prioridades, e aí a gente começa a embananar, começar uma, não terminar, começa a outra, não termina, e acaba no final do dia ter um monte de coisa iniciada e nada terminado, e acaba complicando tudo. Má utilização dos recursos disponíveis. A empresa vai disponibilizar, ou vocês mesmos vão ter a seu dispor, celulares, né, próprio computador, o notebook, aí, internet. Vai ter uma conta de e-mail se você trabalhar para uma empresa, mesmo que você não trabalhe para uma empresa, você vai trabalhar numa consultoria que é sua, você também vai ter um e-mail. Às vezes, TV e outras coisas que atrapalham, que faz com que a gente não utilize os recursos disponíveis e com isso a gente perde muito tempo. Visitas não previamente agendadas são aquelas que alguém está passando lá, o vendedor de e-mail passa lá e fala, eu estou passando daí, você me recebe? Aí você fala, pensa assim, puta merda, será que eu vou conseguir atender esse cara? Eu vou atender para satisfazer a vontade dele. Mas na verdade essas visitas não planejadas é que te complica. Daí o cara fica lá 1h30, 2 horas do dia, você não consegue cumprir com as suas etapas porque você encaixou uma visita
e que atrapalhou o seu tempo. Reuniões prolongadas, né? Reuniões sem objetivos, tudo mal alinhada, não tem uma programação, um planejamento das reuniões e com isso acaba se prolongando demais. Atrasos, você pré-determina lá que vai começar uma coisa às 5 horas, às 3 horas e termina para terminar às 3h30, acaba terminando às 4. Então esses atrasos aí, porque também faz com que roube o seu tempo. Falhas de comunicação, isso é fantástico, né? Também atrapalha demais. Desorganização da própria pessoa. Excesso de centralização de tarefas, ou seja, a gente não delega para os outros e acaba ficando tudo para a gente. Aí a gente não consegue aproveitar, o tempo fica pequeno. Treinamento deficiente, isso é também. Excesso de material para ler, relatórios, catálogos, e-mail, propostas comerciais, etc. Inexistência de padrões e critérios e arquivos desorganizados. Então são fatores que contribuem, e não saber dizer não. São fatores que contribuem para que roubem o seu tempo e você não consiga realizar todas as suas atividades. Então, para vocês aí agora, uma dinâmica. Você precisa cozinhar um ovo por 2 minutos exatos, mas tem somente uma ampulheta que marca 5 minutos e outra que marca 3 minutos. Como que eu faço para resolver? Como fazer? Então, administrando o tempo. Eu tenho lá 2 ampulhetas. Uma só marca, eu tenho que deixar 2 minutos apenas esse ovo cozinhar. Mas só que eu tenho uma ampulheta de 3 e uma ampulheta de 5. Como que eu vou fazer isso agora? Então, só para pensar. E o resultado é fantástico. Então, o resultado seria esse aqui, ó. Acionar as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Esperar acabar o tempo da ampulheta de 3 minutos e começar a cozinhar os ovos com os 2 minutos restando da ampulheta de 5. Então, aí tem um pouco de planejar, de analisar e planejar, e depois aproveitar o tempo de acordo com aquilo que vocês compreendem que vai ser legal. Então, administrar o tempo é a parte importante da vida de vocês dentro de segurança do trabalho. Muita gente não consegue realizar todas as atividades justamente porque perde-se muito tempo com muitas atividades, se onera demais o tempo, deixa de fazer porque não tem prioridades, não tem metas, não tem planejamento, não tem nada. Tá bom? Então, presta atenção no tempo de vocês aí. E aí, a gente fala de conduções de reuniões, por quê? Dentro de uma administração, nós participamos. A segurança do trabalho participa de inúmeras reuniões, às vezes várias no dia, às vezes várias na semana, muitas no mesmo mês. É com a gerência de produção, é com uma reunião de alinhamento, com o meu superior imediato de área, é com reunião de SESMIT, é com reunião com diretoria, sempre é reunião de CIP, é reunião de brigada e o técnico, alguém da segurança do trabalho sempre está participando. Então tem que saber conciliar e dar um bom andamento para as reuniões. Tá bom? Então assim, ó, reunião é uma atividade de grupo que propicia intercâmbio de ideias e experiências sobre certo assunto, no sentido de obter um acordo entre todos os membros. Entre esses objetivos de ter definição e classificação de problemas, com estabelecimento de decisões. E uma reunião propicia cooperação, integração e participação, permitindo que o grupo resolva problemas que nem sempre podem ser resolvidos individualmente. Olha que interessante. A gente faz as reuniões porque elas são importantes. A gente não consegue resolver muitas vezes problemas sozinho. Então, várias pessoas analisando o problema se torna mais eficiente, mais satisfatório. Para o SESMIT, cujo pessoal costuma gastar 30% do seu tempo útil em reuniões, é um instrumento fundamental. Então, tem que saber dosar tempo, né? A gente sempre conversa com as pessoas e quando algumas pessoas marcam reuniões e convidam a gente vai lá, a pessoa não tem um propósito, não tem um ideal. E a reunião praticamente era dividida em 3 etapas, né? Apresentação dos presentes, exposição do tema, problema ou aquilo que está sendo tratado e, no final, abrir, né? E essas 2 partes têm que ser bem rápidas, bem sucintas, bem detalhadas, mas bem rápidas. E a última etapa seria a questão da etapa de chegar a uma solução, né? Eu levei um problema e eu expus para todo mundo e agora todo mundo tenta entrar em consenso. Então, são 3 etapas que, bem conduzidas, as reuniões são proveitosas e não demoram tanto. E para finalizar essa nossa parte aqui, a administração surge, né? Eu ainda tenho uma que eu não tenho.
que eu vou falar para vocês, o relatório, né? Relatório. Relatório é a apresentação ou a prestação de contas de tarefa executada ou de atividade desenvolvida em determinado período no exercício de uma função, ou ainda o relato de ocorrências verificadas. Então, relatório de acidentes, relatório de não conformidades, relatório de inspeções diversas. Então, os relatórios são importantes. O que a gente precisa entender dos relatórios? Aqui a gente não vai aprender a fazer relatório, mas só para você entender. Relatório é como se você estivesse mostrando para o outro, para outras pessoas, ou pelo menos informando outras pessoas que existe algo que precisa ser resolvido, ou que existe algumas coisas que você fez e que você está demonstrando e que no final você pede que ele confirme o entendimento dele. Então ele também praticamente ele tem 3 pontos principais de um relatório: a parte introdutória, a base do relatório, que são todos os trechos relacionados com aquilo que você quer debater, e a tua conclusão no relatório. Lógico, vai ter outras etapas? Tem, mas essas 3 etapas principais de um relatório. E aí, pessoal, a administração ela vai surgir como o quê? Para quê? Para solucionar problemas, prever problemas que poderão surgir, minimizar ou até evitar problemas futuros, melhor organização, melhorar o fluxo de processo de trabalho, administrar conflitos. Essa é fantástica. A gente está sempre conversando e vendo que os problemas acontecem porque muita gente chega até a querer brigar. Por quê? Por causa dos conflitos. E nós, segurança do trabalho, nós entramos nesse trabalho aí de administração de conflitos, tentar amenizar os ânimos, né? E alcançar propostas das políticas da empresa. Tudo isso é administrar. E segurança do trabalho, se a gente for analisar todos esses itens aí, eles são bem alinhados com aquilo que a gente faz dentro da segurança. Nós solucionamos problemas, nós fazemos prevenção de problemas que poderão surgir, nós minimizamos e até evitamos problemas futuros, nós participamos da parte de organização de layout, organização de setores, né, principalmente aquela questão do 5S, sempre. Melhorar fluxo e o processo de trabalho, a gente está sempre alinhado com nós temos que estar sempre alinhado com a parte de produção e qualidade para tentar melhorar esses fluxos de processo sem afetar a própria segurança dos trabalhadores. E como eu disse, administrar os conflitos aí. Então, é tudo isso que a gente trabalha. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula de administração aplicada à segurança, saúde ocupacional ou segurança do trabalho. Eu agradeço a participação de vocês. Que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Espero que as aulas tenham sido de entendimento de vocês. E quem não tiver entendido alguma coisa, pode deixar no comentário, pode fazer uma pergunta. Pode pegar o meu e-mail também. E assim, se quiser, também pode ir lá dar uma conferida e deixar o seu questionamento. O comentário é público também, fica à vontade. Lá depois, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aí, finalizou, por favor, né? Se puder aí, se inscreva no canal, dê um like se gostou. Se não gostou também, fique à vontade para deixar o dislike, né? Mas a gente sempre preza pelas boas coisas. E também aí ative o sininho, depois que você se inscrever, para poder participar quando eu fizer um vídeo novo, você receber no seu e-mail aí toda aquela questão de notificação. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima, se tudo correr bem. Tchau!